Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da palavra do Senhor está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 38. Peço aos irmãos que fiquem em pé, por gentileza, para a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler 11 versículos. O tema da mensagem desta noite: a Rússia, Magog e o arrebatamento. E diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando toda a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Pai Celestial, está ali a mensagem da tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja falando agora, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Me usa, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo agora seja exaltado e glorificado, Senhor, na palavra, em nome de Jesus eu oro, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Naturalmente que eu não vou expor toda a questão que envolve Gog e Magog, que é tema para pelo menos 1 hora, mas eu vou expor aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses tempos, porque muitos eventos estão acontecendo, e eu comecei a falar no Twitter sobre essa guerra da Rússia, e me deu curiosidade de começar a pesquisar os eventos históricos e também a palavra profética. E eu me lembro de ter visto uma jovem que colocou no Twitter, que me chamou muita atenção, e ela disse assim, usando a linguajar que é o de jovem de hoje, ela disse assim: eu achei que o arrebatamento já tinha rolado, e eu tinha ficado. Então eu senti no coração realmente a urgência de nós, primeiro, entendemos o que está acontecendo profeticamente, posicionarmos. Então eu vou com 10 tópicos, porque senão eu aprofundaria muito o tema, porque ele é um tema bastante complexo para explicar assim simplesmente, mas em 10 tópicos, e depois eu vou trazer esse texto para o nosso tempo, para a gente entender os eventos e entender essas coisas. Então nós vamos entender um pouco da pandemia e vamos entender essa guerra da Rússia que está invadindo a Ucrânia. E para isso, para responder 4 perguntas: o que a igreja tem com isso, com tudo isso? Quais os sinais que podemos ver a invasão da Rússia na Ucrânia, e quando disserem paz e segurança? Primeiramente, olhando o dicionário para a gente entender esses nomes, é importante dizer para vocês o seguinte: desde o tempo de Ezequiel, quando a gente pega e tenta colocar essas nações nos dias de hoje, elas mudaram muito, mudaram nomes, e na maioria delas, elas eram muito maiores no passado do que são hoje. Então a gente tem que aproximar para contextualizar exatamente como que, imaginar como que Ezequiel viu a revelação no tempo dele. São profecias de 2.500 anos atrás,
e trazer para o nosso tempo e olhar essa realidade. E diante dessa realidade, cobrar a nossa resposta, a nossa atitude. Gog, a palavra Gog em hebraico, ela significa teto ou montanha. Os estudantes da Bíblia, os mais antigos, já identificavam ela como um rei chamado Guiglis, que era rei da Líbia, um país localizado na Anatólia. Anatólia hoje é parte da Turquia. Gog então fala de uma pessoa, não de uma nação, como eu já vi algumas pessoas pregando. Aqui é símbolo do anticristo. Então o Gog, ele vai liderar Magog, pois ela é uma nação acostumada a fazer invasão a outras nações, a outros países. E vai liderar para invadir Israel. Não sei se vocês já ouviram o noticiário, hoje Israel está em paz com a Rússia. Estava até tentando mediar a situação. Mas nos fins dos tempos, uma coalizão de nações do norte de Israel e do sul de Israel, uma coisa que dificilmente aconteceu, sempre vinha do norte. Eles vão então causar a invasão, e nós vamos ver que esse evento, ele não acontece da noite para o dia. São situações que vão sendo costuradas. Meshech em hebraico, quer dizer escolhido, é Moscoi ou Moscou. Tubal significa tu serás trazido. Alguns estudiosos identificam isso como a Capadócia, onde fica a Turquia. Está muito relacionado, a gente vai ver que a Turquia tem muito na profecia, né? A cidade perto de Istambul. E outros estudiosos interpretam aqui como sendo Tobolsk, lá na Sibéria, na Rússia. Então essa região. Os persas, palavra que significa puro, esplêndido, o Império Persa ele era muito maior, hoje é o Irã, mas o Irã é uma nação pequena hoje. O Império Persa, nos tempos de Ezequiel, era um império muito grande. Ele cobria parte do território da Índia, no lado leste, ia até o Egito, até a Trácia, a famosa Trácia daquela espada que eles matavam os cristãos, e incluía porções da Europa, África, Ásia. Então quando fala dos persas, o Império Persa era muito grande, que foi justamente esse império, né, o Ciro, que veio libertar Israel da Babilônia. Então realmente ele era um império muito grande. Gomer, palavra que significa completo, acabado, perfeito, pai dos antigos Gálatas, frígios, dos quais vieram grande parte dos países da Europa, especialmente os germânicos. Então Gomer aqui é entendido como a antiga Alemanha Oriental, portanto simboliza a Alemanha. Etíopes, Cush quer dizer negro. Cush era a Etiópia. Só que a Etiópia, quando a gente vê a Etiópia hoje, um dos países mais miseráveis e pobres, no tempo de Ezequiel era um império grande, rico, envolvia muitos países, inclusive a Eritreia. Temos Put, palavra que significa arco, é a Líbia. Togarma significa tu a quebrarás, na região da Ásia Menor, é a Armênia ou a Turquia. E por fim nós temos Magog, que é o que nos interessa aqui, entendendo um pouco de Magog, para a gente chegar até os nossos dias. Magog, o termo hebraico significa terra de Gog. Ele é o progenitor dos povos citas e tártaros. Tártaros, os famosos grupos turco-otomanos. E eles têm a sua predominância nos descendentes da Rússia moderna. Ros, que significa cabeça, chefe, é uma pronúncia também que entrou no hebraico, mas ela é do eslavo e ela significa Rússia. Então veja bem, os citas, esse povo da qual é Magog, eles habitaram o norte de Israel. A gente vê que sempre os problemas de Israel começaram do seu lado norte e dominaram até o sul da antiga União Soviética, o Turquequistão, o Cazaquistão, até a Ucrânia, e vai até a divisa da China, as montanhas da Mongólia. Então a Ucrânia, ela fazia parte de tudo isso daí. Esses citas, eles governavam, além de onde ficava, eles governavam também uma área que ia até a Coreia, o Vietnã, passava pela Índia e chegava até a Pérsia, onde hoje é o Irã, até a Hungria. Então vocês veem que foi um dos impérios mais extensos da Terra.
Os antigos escritores, eles diziam o seguinte: eles descrevem a grande muralha da China como Sud e Agog Magog, ou as trincheiras de Gog e Magog. Aqui a gente começa a entender uma coisa: as muralhas da China, essas famosas, hoje elas já passaram por várias reconstruções, mas elas foram construídas para impedir a invasão desses magogianos, ou citas, desde o século 7 a.C. Isto é, até os chineses que montaram o grande império da Mongólia tinham medo dos citas. Os citas foram considerados, até nos tempos bíblicos, nos tempos da igreja cristã, como os mais cruéis povos bárbaros que já existiram. Só para vocês terem uma ideia, eles cegavam os seus inimigos de guerra, e os primeiros que eles matavam, eles bebiam sangue. E a descendência deles hoje, nos nossos dias, é a Rússia. Muito bem, no sétimo ponto eu quero dizer o seguinte: para formar a segunda maior potência militar, Vladimir Lenin, ele formou a União Soviética em 30 de dezembro de 1922, por causa da guerra. Então lá estavam a Rússia, a Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, que é a atual Belarus, que está ajudando a Rússia na invasão da Ucrânia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tadjikistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Todos esses países faziam parte da União Soviética, que estava tentando rememorar o antigo império. Com todas as desculpas que ele tem dado, o Vladimir Putin, ele é um descendente dos citas, como o povo russo é. Então ele começa, em 2008 ele invade a Geórgia, ninguém falou nada, ele invadiu, anexou. Em 2014 ele invadiu a Crimeia, também ninguém falou nada. E agora em 2022 ele invade a Ucrânia. Então todos vê as mortandades, vê tudo aquilo lá. Veja bem, eles são descendentes dos citas. Então eles são um povo frio e tem um objetivo, e eles cumprem. Eles têm uma estratégia, é um nome que eu acabei esquecendo de anotar, de enganar, que foi o maior sucesso nas duas guerras, e estão usando agora na guerra da Ucrânia, que já enganou todo o Ocidente. Então eles continuam trazendo as técnicas aprendidas com seus ancestrais. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz que até o pior dos bárbaros, e coloca o cita, pode ser transformado por Jesus Cristo. Em Colossenses 3, 10 e 11, Paulo escreve assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A palavra bárbaros em grego, ela fala de alguém inculto, agressivo. E os gregos assim denominavam todas aquelas nações que não, além de não falar o grego, nas guerras, especialmente contra os persas, era um povo de muita rudeza e brutalidade. Os citas, a palavra escuteis, fala justamente daquele habitante da Rússia, esses aonde eles estabeleceram no seu final. E eles foram considerados por todas as nações civilizadas da antiguidade como os mais selvagens, bárbaros, brutos, violentos e agressivos que tinham, a ponto que a China construiu a muralha por causa da invasão deles. Então, veja bem, a Rússia tem como no seu sangue, assim como tem os povos árabes são vendedores, são bons vendedores no comércio, a invasão. Então isso que vocês estão vendo é fruto de algo que vem de uma cultura. E claro que isso vai ser utilizado, porque ela vai ser usada pelo anticristo juntamente com países que vão ajudá-la, como a Alemanha. A gente fala, mas a Alemanha sim, a Alemanha vai entrar nesse barco, e os países palestinos. Para vocês terem uma ideia, os iranianos no parlamento, quando eles votaram a aprovação para a construção da bomba atômica, eles ainda não têm, já foram impedidos, mas eles já disseram que assim que eles conseguirem fazer uma bomba atômica, eles vão destruir Israel. Então, nós estamos vendo, esses eventos que nós estamos vendo, eles vão se seguir. Eu citei para vocês aqueles países,
Por quê? Porque vocês observaram que nós já estamos no quarto. Então todo mundo fala, até onde o Putin vai? Até ele concretizar o propósito, porque ele era da KGB. A KGB aprendeu a entender o quê? A União Soviética, os países do Império Russo. Então é esse o objetivo dele. E ele já pegou a fraqueza, foi tudo arquitetado. Essa invasão foi estudada. Primeiro, tinha que tirar o Trump do poder. Tinha que colocar alguém de esquerda, fraco, frouxo. Está lá o Biden, que tem medo. Foi tudo arquitetado. Por quê? Porque eles têm uma estratégia terrível. E isso vai ser utilizado, porque eles vão usar isso para a invasão de Israel. Só que eles não sabem que a Ucrânia Israel não é a Ucrânia. O Deus que protege Israel é Jesus Cristo. Aí você pergunta para mim assim, o que tem a igreja com tudo isso? É aqui que eu começo. Precisava que vocês entendessem esse processo. A igreja, ela tem que aprender a entender os sinais e se preparar para o grande evento que está para acontecer. Tudo que vocês estão assistindo no mundo são eventos não particulares, não isolados. É como que um projeto. As profecias, elas estão sendo movidas para o seu cumprimento. A primeira coisa que a gente tem que ver é que Israel é o relógio cronológico de Deus nas profecias dos fins dos tempos. Então não adianta ignorar a nação de Israel. Jesus, em Mateus 24:32, ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, quando você vê a figueira com folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, Jesus deu um sinal, o sinal da figueira. Quando vocês virem a figueira, assim como vocês sabem, quando ela está com folhas, que está próximo do verão, vendo o sinal da figueira, a figueira é símbolo de Israel. E ele diz, desde a destruição de Israel, no ano 70, até 1948, Israel cumpriu a profecia da figueira estéril. Marcos 11, 12, 14, versículo 20. Foi o período da figueira estéril. Agora ela está dando, as suas folhas estão visíveis. Vocês viram, Israel hoje, ele tem intercurso com a Ucrânia, tanto quanto com a Rússia. Qual a diferença dele ser melhor do que a China, por exemplo, para mediar? A China, ela hoje protege a Rússia, até porque historicamente eles conhecem os citas. Então ela é um peso que tem tendência para julgar. Agora Israel está neutro, e ele tem, pelo menos por enquanto, ele tem que ficar neutro nisso. Não passará esta geração, Jesus ensina. A geração na Bíblia, ela pode ter 40, 70, 80, até 100 anos. Tem um grupo de estudantes da Bíblia que eles entendem que a última geração começou em 1948, quando Israel renasceu como nação, através da votação na ONU, cumprindo a profecia de Isaías 66, 8, 9, que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Então Deus cumpre a profecia. Israel agora está de volta. Todas as profecias agora começam a se encaixar, porque todo mundo fala, mas guerra teve, primeira, segunda, sim, mas na primeira guerra, na segunda guerra, Israel não existia. Israel não era nação, existia um povo judeu espalhado pelo mundo, mas agora nós estamos vendo o grande ator central do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a nação de Israel, está aí de volta. Tem um outro grupo de estudantes que entendem que essa geração começou em 67, quando Israel, naquela famosa guerra dos 6 dias, ele reconquistou Jerusalém e cumpriu a profecia de Isaías 66, 10, 13, que diz: regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que a ameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Então a gente diria o seguinte: se a geração for contada de 48, com a média de 80, nós vamos até 2028.
Se for 100 anos, 2048. Então aí a gente tira a grande tribulação, uma série de eventos. Se for 67, nós vamos até 2047. Quer dizer, dentro desse período profético, portanto, a qualquer momento, dificilmente eu vou estar vivo, mas muitos de vocês, os pequenos, estarão vivos até lá. E quais sinais a gente pode ver? Há 3 coisas que a gente precisa conferir. Primeiro, a pandemia da Covid-19, ela agiu como um catalisador. Catalisador é um elemento que ele apressa uma reação química, vamos dizer, um estimulante. As nações no mundo, elas perceberam o quê? Que para resolver a maioria dos seus problemas, elas não podem fazer isso sozinhas, elas têm que estar juntas, têm que formar então a nova ordem mundial. Os governos, eles perceberam que há muita resistência, por exemplo, como foi a questão da vacinação e o passaporte de vacina. Então, quando se trata de assuntos que consideram de segurança nacional, de importância coletiva, eles vão ter que impor, porque senão a resistência vai continuar. Então, no futuro, preparando para se cumprir aquele texto de Apocalipse 13, 16, 17. Desde que o evento, isso se observou, uma resposta dos governos nos Estados Unidos, na Europa, nem tanto no Brasil, mas daqueles que governam e daqueles que são os governadores especialmente. O que foi? Ora, pessoas que resistiram. Então, para o grande evento da marca da besta, a resistência vai ter que ser quebrada. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. O controle do anticristo, ele tem que eliminar toda a válvula de escape, tem que fechar todas as portas. A recusa do passaporte vacinal, da vacinação, foram controles recusados. Eventos futuros, inclusive os mega capitalistas, estão afirmando que virá em 2023 outra pandemia. Parece que as coisas vão ser bem diferentes do que foram com a Covid. Há uma necessidade de controle total. O apóstolo João escreve na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Podemos ver o seguinte, que o mundo não estava preparado para receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, por isso o crucificou. Agora, o espírito do anticristo, através de Satanás e seus demônios, ele está preparando o mundo para receber o anticristo. Então o evento é diferente. Pasme, um estudo feito na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram um jeito de encontrar e rastrear uma pessoa com celular, até mesmo se ele estiver desligado. Sabe quando você desliga o celular? Eles projetaram um aplicativo batizado de PinMe, onde com o celular desligado, eles podem ter mais informações sobre aonde a pessoa está e para onde ela está indo, do que quando o celular está ligado. Então são tecnologias que estão sendo preparadas e elas serão utilizadas para esse controle. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente vê é que essa reação negativa à vacinação e ao passaporte gerou nos interessados, as autoridades, a necessidade de se impor. Não vão poder deixar as coisas como ficaram. E o que está acontecendo com esse espírito do anticristo? Ele só aguarda ser retirado aquele que detém. Como eu estava dando exemplo, você já imagina que alguém quer entrar num lugar e alguém com a mão no peito, você não vai entrar? Tem que tirar esse que está barrando. Segundo Tessalonicenses 2, 6, 7 diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai poder fazer nada. Enquanto a igreja de Jesus estiver aqui, o anticristo está detido, como um leão dentro da jaula. O espírito dele já está preparando as coisas, mas ele não pode aparecer em cena. Quando a igreja for arrebatada da terra, através do arrebatamento da igreja, então ele estará livre. Muitos hoje já não creem mais no arrebatamento da igreja. Não estão nem aí mais. O texto de Ezequiel 38 que nós estamos falando,
Se vocês observarem na leitura, e se completar o capítulo 38 ou 39, vocês vão ver que nenhum país ajudou Israel. Hoje, como é que funciona isso? Embora Israel tenha um exército muito bem equipado e moderno, é uma nação pequena. Israel é mais ou menos do tamanho de Sergipe, o nosso estado. Então é uma nação pequena. Hoje, no que Israel confia? No poder bélico dos Estados Unidos, que o defende, né? Os Estados Unidos defendem Israel que nem o irmão mais velho defende o irmão mais novo. Mas esse poder dos Estados Unidos, ele vai ser enfraquecido ao longo do tempo até essa profecia, de duas formas. A primeira, eles vão continuar sendo governados por presidentes fracos, geralmente de esquerda, que vão empobrecer o país. Isso não é ideologia, não estou aqui defendendo ideologia nenhuma. É necessário que aconteça. Se vocês querem um parâmetro da história, na Segunda Guerra Mundial, quando se venceu a Alemanha, o que se construiu? Se dividiu a Alemanha. A parte ocidental, que ficou rica e próspera, ela foi influenciada e ajudada pelos Estados Unidos e parte da Europa Ocidental. A parte oriental foi sob a Rússia. Quando fizeram a queda do muro de Berlim e juntaram as Alemanhas, o que eles encontraram? A Alemanha Oriental estava numa pobreza de dar dó. Então é essa ideia do que todo mundo igual, mas é todo mundo igual na miséria. Os líderes ficam ricos. Infelizmente, isso está já acontecendo nos Estados Unidos. Então isso é necessário. O fato do Ezequiel, ele não citar aqui nenhuma noção ajudando Israel, é entendido por muitos estudiosos que a igreja já foi arrebatada. Os americanos, muitos deles de ascendência judaica, que são cristãos, que ajudam Israel, já não vão mais estar aqui para socorrê-los. Então, Israel, pela primeira vez, como nação, vai ter que clamar ao seu Deus. E o Senhor, então, aparecerá para salvá-lo. O anticristo, como secretário-geral da ONU, virá resolvendo o problema das terras, das nações, e vai construir o terceiro templo para Israel. Apocalipse 13:12 diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então ele vai influenciar muito. E a invasão da Rússia e a Ucrânia, o que a gente pode aprender disso? Ela também é um catalisador. Ela está apressando que as nações criem a nova ordem mundial. As nações não acreditavam, mas agora eles viram a necessidade, inclusive a OTAN, que já estava cogitando de acabar com a OTAN, que não precisava. A Rússia veio mostrar a necessidade, porque pela OTAN, se um país atacar qualquer dos países membros da OTAN, todos têm que, declarou guerra para todos, eles têm que entrar na guerra. Então ficou todo mundo aquela preocupação, e o medo do presidente dos Estados Unidos hoje foi essa: olha, se eu entrar, vai virar guerra mundial. Então ele segurou. Por isso que tiraram o anterior, porque se fosse o anterior, a coisa ia ficar diferente. Mas profeticamente é assim que tem que acontecer. É desse jeito mesmo. Então eles viram, hoje a Rússia tem o maior arsenal atômico de todas as nações, tem mais que os Estados Unidos. É que os Estados Unidos têm equipamentos que impõem respeito. Tem muita aviação deles é maior, eles têm aviões, tem os aviões que não são detectados por radar, eles têm a parte de submarinos e a parte de aviões dele são modernos. A Rússia tem muita coisa antiga, eles rebobinaram, mas é muita coisa antiga, inclusive, que eles estão usando aí. Então já ameaçaram, né? Aí diz: olha, o Putin vai usar ou não vai? Tudo tem o seu tempo, você não vê isso. O mundo está sendo preparado. Primeiro que estão eliminando todos os fundamentos da palavra de Deus dos locais públicos, das escolas, na vida das pessoas. Então, estão tirando as coisas da palavra de Deus. Basta ver em tudo, quando eu falo tudo, até nas músicas. Se vocês escutarem as músicas hoje, essas músicas que estão sendo cantadas pelos meios gospels, que são muito duvidosos, a palavra de Deus não está mais ali. Você não vê mais um hino hoje que canta um texto bíblico. Parece que é proibido cantar a Bíblia. Então isso também é o espírito do anticristo. O que ele tem que fazer? Ele tem que tirar a Bíblia da vida das pessoas. Ele tem que tirar a Bíblia do seu dia a dia. Você pode ver que esse espírito do anticristo está atuando de tal forma que as pessoas hoje têm dificuldade, preguiça de ler a Bíblia uma vez por mês.
em casa, mal acompanha a Bíblia na pregação. Isso é o espírito do anticristo. Os cristãos ocidentais modernos perderam a identidade com Cristo e fazem o que bem entende. Cristão hoje, eu sou livre em Cristo, ele faz o que ele quer e acha que é assim no reino de Deus. Existe um detalhe que isso inclusive não é dito, não vi isso no meios evangélicos, meios de jornalistas. Muitos dos chamados metacapitalistas, que são os bilionários donos das maiores fortunas do planeta, eles já sabem quem é o anticristo e acreditam que vão vencer com ele, porque eles acreditam que, como não acreditam na Bíblia, o diabo e o anticristo perdem na Bíblia porque foi escrito por Deus, né? Deus que escreveu. Então eles não acreditam nisso, e esses metacapitalistas, eles financiam a esquerda no mundo todo. Todos os ditadores e presidentes de esquerda são financiados por esses metacapitalistas para chegar ao poder. Por quê? Vocês podem observar que a primeira coisa que eles são contra é Deus, a Bíblia e a família. Isso é um princípio, porque no passado, já a questão de 200 anos, já detectaram que enquanto tiver semente de cristianismo na vida das pessoas, dificulta o trabalho do anticristo. 4 instituições básicas, só para vocês terem uma ideia: o Clube de Roma, Clube de Bilderberg, Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores. E tudo isso está envolto em guerras. Não importa o preço, importa o trabalho. Então assim, para eles, olha, está matando criança, está matando idoso, não tem problema nenhum. Para eles isso pouco importa. Importa que o objetivo, a missão é dada. Por isso que é feita por militares. Missão dada é missão cumprida, não tem desculpa. Civil é assim: não deu para fazer, eu estava cansado do militar. Não tem isso. Missão dada, missão cumprida. Deu a missão, ela vai acontecer. E por um terceiro ponto: quando disserem paz e segurança. O texto 1 Tessalonicenses 5, 3, 4 diz assim, na corrigida fiel: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. A King James atualizada traduz assim: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores do parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Revestir-se de Cristo e vigiar. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo em trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Então, para que as nações se unam na nova ordem mundial, porque não tem como ele governar sem ela, para possibilitar o governo do anticristo, tem que haver uma catástrofe mundial. Isso envolve guerra, e guerra que tenha proporções como nós estamos vendo hoje da Rússia contra a Ucrânia. Não aquelas guerrinhas como aconteceram, eu falo guerrinhas porque elas não mexeram com o mundo como essa está. Essa pegou todo mundo de surpresa. Eu estava vendo os estrategistas militares russos, todos eles erraram. Eles acharam que não ia ter. Os que estão aqui no Brasil erraram. A gente vê o clamor, as bombas destruindo escolas, hospitais, até um jardim da infância de crianças. Gente, esse povo é descendente dos citas. Então para eles isso é uma missão. A ordem foi dada, a ordem vai ser cumprida. O mundo está pasmado com isso. Muito bem. E é no meio desse caos que aparece o anticristo. O espetáculo para o mundo. Vai pegar o mundo o quê? Cristãos? Já nem sabe mais aonde está o livro de Atos dos Apóstolos. Vocês imaginam pegando gente desse jeito? Pegando um mundo ímpio, cada vez mais depravado. Um mundo em que o aborto, o adultério, o crime, a corrupção são fatos comuns. Vocês imaginam que nós vivemos num país onde a corrupção não tem punição para rico? Mas isso é profecia, tem que ser assim, tem que ser um mundo degenerado, depravado, fora da palavra do Senhor. O arrebatamento da igreja
ele é o evento que vai mudar os fatos que se seguirão. Até lá, a verdadeira igreja, que são salvos, os escolhidos, segue no mundo fazendo o que Cristo mandou. Jesus disse em Mateus 5, 13 e 16, eu acho que isso resume tudo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, os verdadeiros cristãos continuam glorificando ao Pai. A igreja é luz no mundo, para trazer luz para essa sociedade em trevas, cada vez mais em trevas. A igreja impede que o mundo apodreça de vez, através do quê? Da pregação do Evangelho e do seu testemunho. É por isso que aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, aqueles que divulgam as mensagens do verdadeiro Evangelho, contribuem para isso. Quando você chega em casa, que deixa a luz apagada, você liga o interruptor e acende a luz, e você ilumina o ambiente. E as trevas que estão ali, seja quarto ou sala, elas vão embora. É assim com a igreja. Nós, como igreja, temos que lançar luz no mundo. Luz na nossa família, luz na vizinhança, luz aonde nós estamos. E a igreja como sal da terra? O sal, ele era usado para salgar as carnes, para impedir que ela apodrecesse, através do processo das bactérias. Não se tinha geladeira naquele tempo. Vejam o apodrecimento de uma sociedade. Estão comemorando que na Colômbia, só podia ser, mas estão tentando aqui no Brasil também, a lei do aborto. Lá até criança, até 6 meses podem abortar. Gente, com 6 meses a criança praticamente está formada. Divórcio, ódio, assassinato, a corrupção, a perversão e a promiscuidade sexual, esses escândalos, tudo isso está apodrecendo essa sociedade, e é isso que o anticristo precisa. E infelizmente os cristãos, os pastores, estão entrando nisso, porque é o espírito do anticristo. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar a Bíblia da mão e do coração e da mente dos cristãos. Se você faz parte desses cristãos que não conseguem pegar a Bíblia durante a semana, durante o mês, infelizmente eu tenho uma triste notícia para te dar: você já está contaminado. Então desperta. Desperta, porque a coisa está ficando do jeito que tem que ser. O andarilho no deserto, um sol escaldante, ele come o sal por 2 motivos. Estamos olhando lá o deserto da Arábia, o Saara. Primeiro motivo é para reter água por mais tempo no corpo, assim para ele não desidratar. E depois de certo tempo andando debaixo daquele sol quente, eu fico imaginando, gente, porque eu transpiro demais na sombra. A mente de quem está andando, ela entra em alucinação, e ela perde a vontade de beber água. Então o andarilho, ele come aquela pessoa, que não trouxe muito o andarilho lá do deserto, ele come sal para dar sede. É como se já comeu uma comida salgada? Dá sede, tem que beber água. É isso aí que ele faz. Então nós, como igreja, nós temos que fazer sede nesse povo de Deus. Devemos gerar sede de buscar o verdadeiro Deus. E eu vejo o cuidado de Deus, que a gente fica sempre assim, sobre o arrebatamento. Um texto que me ajuda muito nesse: quando Deus foi destruir Sodoma, o Ló foi retirado. E a gente lê assim lá em Gênesis 19, 23, 26. Ele, porém, demorava-se. Então ele ficou demorando. Parece que o povo de Deus é assim, é muito folgado, né? Assim como a gente viu o jogador lá que ficou na Ucrânia, acabou perdendo o brasileiro, acabou perdendo o transporte, porque ele foi tomar banho. Estava caindo bomba, ele foi tomar banho. Todo mundo fugindo, ele foi tomar banho. Mas gente, tomar banho, olha que chegar no Brasil, você toma banho o dia inteiro. O brasileiro é assim, e o Ló também era assim. Ó, vai destruir Sodoma.
olha o que ele fez. Ele demorava, e aqueles homens lhe perguntaram pela mão, os anjos, e pela mão de sua mulher lhe pegaram, né? E das suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então ele sai dali, aí o que acontece? E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia a terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Se Deus não destruiu uma cidade por causa de um homem justo, o que diremos no que se refere à igreja do Senhor, daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo? Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que podemos ver nesses tempos? Tudo está caminhando para o seu cumprimento. A igreja verdadeira, os verdadeiros, a igreja não é placa de igreja, não estou falando de denominação, estou falando de pessoas salvas e que vivem em vida em santidade. O mundo está aí, o espírito do anticristo está levando as pessoas a viverem no pecado, e as pessoas estão vivendo no pecado como se fosse uma vida maravilhosa. Deus nos deu as coisas, mas a gente não pode se perder com isso. Então nós, como cristãos, temos que olhar que todos os eventos, você vê uma pandemia, logo uma guerra, olha a natureza do Brasil, não é isso que diz Romanos? A natureza geme até que haja o quê? A redenção dos verdadeiros filhos de Deus, através do que? Da ressurreição, no arrebatamento da igreja. A própria natureza está nos dizendo, vulcão, até terremoto tem no Brasil, que eu aprendi na escola, no meu tempo, que não tinha terremoto no Brasil, mas esqueceram-se que nos tempos proféticos as coisas estão mudando. Hoje muitas pessoas estão morrendo. Muitas estão morrendo sem Jesus. Mas o cristão que for morto, o que a gente pode dizer? Por causa de Jesus Cristo, ele receberá um galardão que você e eu não temos ideia. Muitas pessoas estão sendo assassinadas, mas estão sendo assassinadas por coisas erradas, assassinadas na guerra, uma porção de coisas, mas por causa de Jesus Cristo, todos aqueles que morrerem por Jesus. Apocalipse 7, 13, 17 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responde-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum ou calor, conforme a nossa tradução, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Igreja, está chegando a hora, está chegando o momento. Os eventos que nós estamos vendo, eles são partes de um processo. É como se fosse um quebra-cabeça, cada hora vai encaixando uma peça. Agora, a peça principal que ainda impede, o que está impedindo o anticristo? Nova ordem mundial sendo formada, vocês veem, né? Todo mundo gostando do Pix, eu uso bastante, controle total. O Brasil já saiu um novo documento que vai integrar com as nações, pouco a pouco tudo preparando, mas as nações agora, os Estados Unidos e a Europa, reconhecem que eles precisam acelerar o processo da formação da nova ordem mundial, que vai constituir o segredo do poder do anticristo. Então tudo está sendo preparado para recebê-lo. Nós temos pessoas que estão distantes da Bíblia, nós temos eventos na sociedade, temos eventos no mundo, nas nações, que precisam de um homem, um líder. O número de rejeição dos presidentes, hoje no mundo inteiro é grande. Os presidentes dos Estados Unidos, no Brasil então a gente nem fala, todo mundo com raiva, todo mundo querendo o cara, e ele está sendo preparado.
E infelizmente, meus irmãos, o diabo está usando os homens mais ricos, que a gente costuma dizer podres de ricos, que financiam as pessoas. Eles estão comprando. E quem se recusa morre pela fé em Jesus Cristo. Então, se por um acaso qualquer um de nós morrer pela fé em Jesus, pela fidelidade, a gente sabe que nos aguarda um galardão inestimável, inimaginável. Eu vou concluir com 3 palavras do Senhor Jesus, para reforçar o que eu disse, que está chegando a hora. O que está faltando para desencadear tudo de uma vez só? A retirada da igreja. É isso que falta. Cada vez mais nós somos a pedra de tropeço no propósito de Satanás. Por quê? Está acontecendo guerra na Ucrânia, o que nós estamos fazendo? Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós amarramos esse demônio. Senhor, nós oramos por Ti, Senhor. Nós estamos interferindo. Um pastor da Ucrânia, ele estava dizendo: gente, vocês não sabem como é que as suas orações estão sendo respondidas. Então, enquanto nós estivermos aqui, o anticristo não pode se revelar. Nós vamos atrapalhar a sua vida aqui. Então está chegando a hora, está chegando o momento. 3 palavras de Jesus, o meu Senhor, para encerrar essa mensagem, estão em Marcos 3, 13, 33, 36 e 37. Ele diz: olhai. Então olha aí, tudo o que está acontecendo. Vigiai, cuida da tua vida. Esquece a vida do outro que está fazendo coisa errada. Cuida você da tua. E orai, a oração, porque não sabeis quando chegará o tempo. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E a última: e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.